Bom, gente, e os extremistas continuam, né? Em tempos de guerra cresce também esse outro tipo de violência que a gente fala bastante, que é o preconceito e a ignorância, que a gente precisa tanto combater, né? Uma reportagem da rede Al Jazeera mostrou como tem aumentado tanto a islamofobia quanto o antissemitismo na Europa. Queria falar sobre isso com vocês também, Rodrigo e William, mas um discurso de ódio. Vou ler um trecho aqui da matéria para vocês, da Al Jazeera. O discurso de ódio contra muçulmanos e judeus na Europa está aumentando à medida que o conflito entre Israel e Hamas se acirra, alertou um funcionário da União Europeia encarregado de combater a islamofobia. Abre aspas aqui para a fala dele: vimos uma tendência muito clara de aumento do ódio anti-muçulmano e das narrativas antissemitas. Esse discurso de ódio varia de microagressões a ameaças claras e observamos que a maior parte dele acontece em plataformas de mídias sociais. Faz aí a denúncia, então. É isso, né, gente? Outra disseminação de ódio, outra guerra nas redes sociais, tão cruel quanto a que a gente está vendo. Inclusive, a gente viu aqui as reações das pessoas, de uma parte da comunidade judaica no Brasil, a manifestação do último fim de semana, a qual compareceram o padre Júlio, lideranças da religião islâmica, inclusive liderança judaica, né? Um ato interreligioso que fez parte daquela manifestação grande de São Paulo, com 10 mil pessoas no último sábado. O padre Júlio foi muito atacado, e ele inclusive disse que foi atacado também por católicos. Eu falei da comunidade judaica, mas muitos católicos, cristãos, que estão do lado de Israel. Diz o padre Júlio: fui bombardeado por ter participado desse evento, carregando a bandeira palestina. Acharam algum absurdo. O padre Júlio, que está do lado do humanismo, da humanidade, ele leva ajuda para quem não tem mais aonde recorrer, não tem para quem recorrer, que são os moradores de rua. E dessa vez ele foi convidado e se somou ali a lideranças de outras religiões e participou desse ato na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Palestina livre, não carregou bandeira do Hamas, viu? Nem de longe. Aliás, não tinha. Era bandeira da Palestina. Não, tinha gente que levou, infelizmente. Mas o padre Júlio não, levou bandeira da Palestina. E foi atacado. Foi atacado tanto por católicos como por um abaixo-assinado. Não sei se vocês viram. Uma parte dos sionistas de esquerda, assim denominados, fez um abaixo-assinado criticando o padre Júlio por ter participado desse ato. Não sei se eles queriam que o padre Júlio aplaudisse o bombardeio das crianças, o massacre de crianças que está acontecendo na faixa de Gaza. Mas foi um manifesto dos sionistas de esquerda, depois pegou tão mal que alguns deles pediram para retirar o nome do manifesto. Do abaixo-assinado. Não sei se você viu. Eu vi isso, uma vergonha. E fica aqui também a nossa solidariedade ao padre Júlio. Gente, as agressões chegaram também ao Congresso, mais uma vergonha. Uma sessão que discutia a situação na Palestina foi interrompida após o deputado extremista Abílio Brunini, ele de novo, né, gente? Ele do PL do Mato Grosso, está sempre causando, ofendeu os participantes que defendiam o fim do extermínio. Antes da gente ouvir a interrupção dele, a gente vai ouvir o que o presidente da Federação Árabe da Palestina no Brasil, Walid Rabah, falava durante a sessão. Vamos acompanhar esse vídeo primeiro. Graças aos céus, as pessoas começaram a designar pelo nome que deve designar. Um genocídio com uma distinção. É o primeiro genocídio televisionado da história humana. E quero começar dizendo que genocídio não é uma questão a ser abordada para estar a favor ou contra, a partir de uma perspectiva de que lado da política, de que visão de mundo você tem. Genocídio é genocídio. Genocídio não é uma coisa para ser contemporizada a partir da percepção de esquerda ou direita. Ou, por acaso, estaríamos hoje divididos no Brasil frente ao nazismo por alguém ser de esquerda ou de direita. Genocídio é genocídio e todos e todas, independentemente da fé religiosa ou não ter nenhuma, partido político ou não ter, visão de mundo, opção ideológica, em qualquer das visões que um ser humano possa ter acerca do mundo, ele deve repudiar e promover ações concretas para impedir que o genocídio aconteça. E só fazer um registro, a gente vê que quem está ali à frente observando a fala é a deputada Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul. A gente vai ver agora, acho que a Via vai chamar para a gente, a fala do Abílio Brunini, que não estava ouvindo. Ele foi na sessão
para causar tumulto, para fazer o VT, para fazer o corte para o TikTok, que é o que ele gosta de fazer. Acho que você vai chamar agora para a gente ver, né? Então a gente vai ver a reação do Abílio Brunini, que foi lá para tumultuar e depois ouviu que era defensor de assassino pelo presidente da Federação Brasil-Palestina. Vamos ver o vídeo. E é uma reação muito justa do presidente da federação, porque o Abílio Brunini foi lá para isso. Tem várias pessoas que dizem que a gente não deve dar palco para essas pessoas, que a gente não deve reagir, mas ninguém tem sangue de barata, né? Em especial, o presidente dessa Federação Brasil-Palestina tem visto cotidianamente o massacre dos seus iguais, né, de outros palestinos, e ver alguém na Câmara dos Deputados fazer a defesa do genocídio do povo palestino é inaceitável, e certamente ninguém tem sangue de barata para aguentar esse tipo de ataque e agressão gratuita, mas obviamente proposital e feita com toda a forma e estratégia da extrema-direita, em especial dessa figura nefasta do Congresso brasileiro, que é o Abílio Brunini, teve uma resposta à altura. A gente estava conversando antes de começar aqui o programa, como é que o Abílio Brunini se sustenta, né? Se sustenta graças ao Arthur Lira, que mantém ele como deputado e não faz com que nenhum processo contra o Abílio Brunini avance. Infelizmente, vamos continuar vendo esse ser deplorável na Câmara dos Deputados, né, Rodrigo e Vivian? A gente vendo mais uma participação dele em um caso como esse. É um cafajeste, né? Antigamente a gente chamava assim esse tipo de gente, né? Cafajeste. Eu, no lugar do representante da Federação Palestina no Brasil, seria a reação muito parecida, né? O melhor era ter ficado quieto e dado risada na cara dele. Não cabe, nesse momento muito... Olha, o que a gente acabou de narrar, o que a gente acabou de mostrar, a gente acabou de contar a história de um médico que perdeu toda a sua família. Como é que ele vai ter essa tranquilidade de não se revoltar? E aí, como o William falou, ele nem estava na sessão, ele foi lá para lacrar, assim, em cima de uma tragédia. É uma vergonha para o nosso parlamento. Assim, já faz tempo que isso acontece, né? É uma cultura que foi criada ali no período da Dilma, né, em que a Dilma era presidente, foi incentivada por parte dos meios de comunicação, tinha até programa na televisão que incentivava essa lacração, ali se fizeram alguns personagens, e a cultura MBL, que é a cultura de lacrar, de provocar, até a pessoa perder as estribeiras, que é o que eles gostam. Teve, inclusive aquele que foi deputado estadual aqui, até esqueci o nome dele, ainda bem. O Arthur Mamãe Falei. O Mamãe Falei, que foi para a Ucrânia, foi fazer provocação na Ucrânia, mas antes disso, ele fez muita provocação aqui no Brasil, e tudo que ele gostava era de levar empurrão, tapa, alguém, tem a famosa cena em que o Ciro empurrou a mão do Mamãe Falei, e ele se elegeu deputado assim. Esse sujeito aqui é deputado federal e vai ser candidato a prefeito. Então, é a turma dos lacradores. A gente estava ontem fazendo uma avaliação aqui com o Misael, de que a gente espera que nessa eleição de 2024 diminua um pouco o número de personagens desse tipo que vai conseguir se eleger nessa onda. Porque acho que o povo começa a ver. Qual é o resultado disso? Olha aqui a figura. Ele é um cínico. Então o cinismo constrói o quê? Constrói a carreira dele, o salário dele. A Carla Zambelli, o Brunini e outros que fazem esse tipo de ação para conseguir voto e se manter. E falam que são antipolítica. Eles são a política mais podre. Esse sujeito é a podridão. É a podridão humana. Um cafajeste, um sujeito podre, e foi interromper alguém que estava falando sobre o genocídio do povo palestino. Eu não sei, um sujeito desse aí tem que nascer de novo, mas acho que não tem salvação para ele, né? É um projeto de ser humano que não deu certo, que tem que ser abandonado pelo caminho. E eu espero que o eleitor também o abandone pelo caminho. Muito bem lembrado, Rodrigo, muito bem lembrado.